Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Autoinstrucional de Participação Social no SUS. Meu nome é Luna, atuo no SUS há mais de 10 anos, sou nutricionista, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em saúde coletiva e atuo no Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, o COSEMES Paraná, como apoiadora técnica. Sou uma mulher de pele morena, cabelos longos escuros, olhos escuros, uso óculos, sou magra, estou com uma blusa de frio. Hoje a nossa aula é sobre as políticas públicas e a saúde das populações específicas vulneráveis. No slide nós temos uma foto de 3 pessoas colhendo maçãs de uma árvore. Uma pessoa é bastante alta, basta levantar o braço que ela consegue pegar a maçã. Uma pessoa não é tão alta, ela precisa de estar em cima de um caixote de madeira para também conseguir colher a maçã, e a outra pessoa precisa de 2 caixotes para então conseguir alcançar a maçã. E essa figura nos diz muito sobre o conceito de equidade. E o tema da nossa aula permeia este conceito. Quero lembrá-los que equidade é um dos princípios do nosso Sistema Único de Saúde. Chamamos também de princípio doutrinário. E equidade é bastante diferente de igualdade. No slide agora temos 2 imagens. A primeira mostra o conceito de igualdade. Nós temos 3 pessoas assistindo a um jogo de beisebol por detrás de um muro. Cada uma dessas pessoas está em cima de um caixote de madeira do mesmo tamanho. A primeira pessoa é alta o suficiente para conseguir assistir bem ao jogo quando está em cima deste caixote. A segunda pessoa não é tão alta, mas consegue, com algum esforço, assistir ao jogo em cima do caixote. E a terceira pessoa é bastante baixa e, utilizando somente esse caixote de madeira, ela não consegue assistir ao jogo, ela fica ainda de trás do muro. Esse é o conceito de igualdade, dar as mesmas condições para todas as pessoas, independente das diferenças de necessidades. O nosso SUS, ele não é baseado no conceito da igualdade, e sim da equidade, que é o que demonstra a segunda figura. Na segunda figura, a pessoa que é alta o suficiente para assistir ao jogo sem nem precisar utilizar o caixote de madeira, ela está sem o caixote de madeira. Então, é retirado o caixote de madeira que ela estava usando e é destinado àquela terceira pessoa, que era mais baixinha, e que com um caixote de madeira não era suficiente para assistir ao jogo. Então, na figura da equidade, nós temos uma pessoa sem o caixote, mesmo assim consegue assistir ao jogo. A segunda pessoa mantém um caixote, porque ela conseguia assistir ao jogo, e a terceira com 2 caixotes, e ela passa então a poder assistir ao jogo. Então, a equidade significa tratar as pessoas de forma diferente para que tenham oportunidades iguais. Tratar as pessoas de acordo com a sua necessidade. De tratá-los de forma desigual para alcançar oportunidades iguais. Acho que agora ficou claro que equidade é bem diferente de igualdade. Quando pensamos assim, entendemos que nós temos populações específicas e vulneráveis no nosso território nacional que vão precisar de um olhar diferenciado para ter então as mesmas oportunidades de acesso à saúde, à promoção, tratamento, reabilitação em saúde. Então, é também importante entendermos conceitos de risco e vulnerabilidade em saúde. Nesse slide, nós temos uma figura que representa diferentes populações com diferentes riscos e vulnerabilidades em saúde. Temos representadas pessoas com deficiência física, né? Temos representados também uma mulher negra, pessoas com crenças religiosas diferentes, então uma pessoa utilizando um turbante, que pode significar uma crença religiosa, a população do grupo LGBTQIA+, né? Então temos esses diferentes cenários na figura. O que determina o risco de uma pessoa? O risco, ele está relacionado a uma característica individual que te predispõe a um risco, né? Então, por exemplo, durante a pandemia da Covid-19, crianças, idosos, imunodeprimidos tinham um risco maior
né, de um adoecimento grave caso contraíssem o vírus. No geral, o risco está muito atribuído a essas características mais biológicas: o gênero, a idade, a presença de alguma comorbidade, alguma doença. Agora, vulnerabilidade está relacionado à sua capacidade de enfrentamento de algum risco. Então, por exemplo, vamos pensar durante a pandemia da Covid-19. Todos os idosos tinham um risco maior de desenvolver a forma grave da infecção. Agora, nem todos os idosos tinham a mesma condição adaptativa de enfrentamento. Idosos de classes sociais mais baixas, de poder aquisitivo menor, na maior parte das vezes tinham uma dificuldade maior em realizar o isolamento, porque moram em casas pequenas, com muitas pessoas, ou precisam trabalhar em trabalhos que não foi possível realizar o home office, né, o isolamento, então aí trabalhavam nos setores da limpeza, do transporte, né, esses setores com remuneração menor são aqueles que menos permitiam aquele isolamento social. Então, aquela pessoa que já era idosa, já tinha um risco biológico maior, ela ainda estava mais vulnerável, pois ela não conseguia fazer o isolamento adequado, né? Uma vez que contraísse a infecção, que tivesse o primeiro sintoma, o acesso aos serviços de saúde também não era tão facilitado, né? Enquanto uma pessoa, por exemplo, que podia acessar tanto o Sistema Único de Saúde quanto hospitais privados, né? Poderia facilmente ir de carro, o outro dependeria de um transporte público que já estava com horários reduzidos por causa da pandemia, né? Então, a vulnerabilidade ela é gerada por desigualdades sociais, então por características intrínsecas. Quando a gente pensa em grupos que têm um risco similar, né, um risco porque tem uma mesma faixa etária ou possui o mesmo tipo de patologia, quando pensamos que cada um deles vive em contextos socioeconômicos e culturais diferentes, aí nós vimos a vulnerabilidade, sobrepondo ainda ao risco. Então, vamos pensar em crianças. Uma criança de uma classe social alta, que tem acesso a transporte, a serviços de saúde, durante a pandemia da Covid. E uma criança indígena, numa aldeia que tem um certo isolamento social, já tem uma dificuldade de transporte, uma dificuldade de comunicação, né? Então, a população indígena também estava mais vulnerável. Aí, quando pensamos no risco de crianças e idosos ainda dentro de uma população indígena, isso se sobrepõe. E é importante também entendermos essas dimensões da vulnerabilidade em saúde. E lembrando que a vulnerabilidade está relacionada a um contexto socioeconômico e cultural. Nós temos a dimensão individual, que diz respeito a uma falta de conhecimento, aí a gente vai considerar baixos níveis educacionais, as escolhas e acesso à informação, muitas vezes as escolhas individuais das pessoas, o que comer, o que beber, fazer ou não atividade física, tomar o remédio na hora certa ou não, às vezes a gente olha como escolhas e culpabiliza o indivíduo. Mas até que ponto são escolhas? Ou até que ponto essa pessoa toma essas escolhas mediante as oportunidades que ela tem de vida? Vou falar um pouco da alimentação saudável. É fácil a gente promover alimentação saudável com pessoas que têm acesso tanto para a compra desses alimentos quanto para tempo de prepará-los. E comparar com uma pessoa que trabalha numa jornada 6 por 1, ou seja, de segunda a sábado, chega em casa e ainda tem o trabalho de cuidar da casa e da família. Que tempo essa pessoa tem para comprar alimentos, comida de verdade, frutas, verduras, carnes, onde muitas vezes tem um preço mais inacessível do que alimentos ultraprocessados, e ainda ter o tempo de prepará-los, porque às vezes a comida ultraprocessada, e eu vou citar aí o miojo, o salgadinho, eles não têm a necessidade de preparo, né? E uma pessoa que passa ali 2 horas, 4 horas por dia no transporte público, mais uma jornada 6 por 1, não vai ter essa disponibilidade toda. Então, até que ponto foi uma escolha dela uma alimentação não saudável, ou não praticar exercício físico? Bom, no dia dela não sobra tempo para isso. Então, essa dimensão seria a dimensão individual.
A gente tem a dimensão social, né, que a gente vai falar de grupos de pessoas. As desigualdades estruturais, pessoas que moram em bairros menos favorecidos, nas favelas, pessoas que, por exemplo, as pessoas negras, né, que vão lidar com racismo, também com racismo estrutural, as pessoas que vivem em condição de pobreza. Temos a vulnerabilidade programática, a organização e a acessibilidade dos serviços de saúde. Por exemplo, por mais que em bairros mais vulneráveis, vamos pensar em favelas, eles, mais do que os outros, precisam de serviços públicos, de saúde, de educação, de assistência social. Mas nesses locais é mais difícil encontrarmos unidades básicas de saúde, escolas. Essas pessoas costumam ter que se deslocar para outros bairros, bairros até com poder aquisitivo melhor, para ter acesso a esses serviços, né? Mesma coisa se pensarmos de, por exemplo, comunidades quilombolas, né? Comunidades indígenas. Nesses locais, nós temos menos acesso a esses serviços públicos, né? Incluindo serviços públicos de saúde. Vamos pensar que essas comunidades têm menos recursos médicos em emergências também. Nesse slide, nós também temos uma figura que fala um pouco de camadas que estão relacionadas com a necessidade de inclusão, diversidade, igualdade, equidade. Então, a gente vai ter alguns grupos aí: pessoas com deficiência, a origem, raça e etnia das pessoas, vamos pensar nos povos indígenas, nas pessoas negras, vamos pensar nos ciganos, nas populações, comunidades tradicionais, populações ribeirinhas, famílias e gerações, vamos pensar na questão de gênero das mulheres, vamos pensar na população LGBTQIA+. E aí, neste contexto todo, para a gente promover inclusão, diversidade, igualdade e equidade, é importantíssimo que estejamos abertos para ouvir, para aprender, para apreciar a cultura, para respeitar, para perguntar, para entendermos o que para nós pode parecer estranho pelo desconhecimento, né? Então, é um movimento de toda uma sociedade para promover essa inclusão dessa diversidade toda. No SUS, a gente tem algumas políticas nacionais para a promoção da equidade. A gente precisa de uma política pensada nas necessidades específicas dessas populações mais vulneráveis, para que possamos contribuir para uma igualdade de oportunidades no sistema. A gente tem política da saúde da população negra, que ela visa superar o racismo estrutural, institucional, dentro da estrutura do nosso Sistema Único de Saúde. A política para a pessoa com deficiência, que visa aí dispor de serviços, né, e ações de saúde para o tratamento e para a reabilitação e inclusão dessas pessoas. As políticas voltadas à pessoa em situação de rua, que, por exemplo, criou o consultório na rua, né, são equipes multiprofissionais para o atendimento de pessoas em situação de rua. A política das pessoas para pessoas privadas de liberdade, isso é um tema importante, porque muitas vezes, quando o município ou o estado investe para implantar uma equipe de atenção à pessoa privada com liberdade, que vai atuar dentro das cadeias, dentro dos presídios, há uma certa resistência da própria sociedade, da população, nesse tipo de investimento, no sentido de, não, nós estamos precisando tanto de investimento aqui para nossa cidade, e aí vão investir no atendimento às pessoas que estão na penitenciária, na delegacia. Bom, essas pessoas também fazem parte da nossa sociedade, e elas têm uma vulnerabilidade imensa. Dentro desses locais onde elas estão privadas de liberdade, elas dificilmente têm acesso a equipe suficiente para tratamento de saúde. Normalmente você tem uma equipe mínima para um atendimento inicial, alguma emergência, e depois o encaminhamento para um hospital, para uma UPA, né? Mas para o atendimento programado, médico, de enfermagem, odontológico, acompanhamento psicológico, você dificilmente tem. E aí, essas equipes de atenção a pessoas privadas de liberdade, elas são previstas nessa política, né? Elas são equipes que podem ser montadas por municípios e estados para atendimento nessas instituições. A gente tem também a política de saúde integral à comunidade LGBT, e aí é uma política que ainda precisa ser reformulada e atualizada, inclusive com a nova sigla que abrange maiores públicos, né, LGBTQIAPN+, né, mas ela traz esse olhar que
diversidade de orientação sexual, diversidade gênero, ela tem que ser entendida e respeitada, né? Desde você respeitar o nome social, né, das pessoas que são trans ou não binárias. Então, a pessoa tem que ser chamada pelo nome social dela, que nem sempre é o nome que está no documento, né? Por exemplo, a gente teve uma mudança esse ano, que na certidão de nascimento, ao invés de estar escrito ali mãe, dois pontos, e o nome da parturiente, vai estar escrito mãe barra parturiente. Por quê? Muitas vezes o parturiente é um homem trans, ou seja, essa pessoa nasceu do sexo feminino, possui útero, pode gerar e parir, mas enquanto gênero se vê como gênero masculino. Então é um homem trans. Então não é uma mãe que deu à luz, é um parturiente. Então às vezes, pequena mudança na forma como está escrito, na forma como chamar uma pessoa, faz toda a diferença. Significa inclusão, essa pessoa ser olhada nas suas necessidades, ser respeitada. Tem a saúde, a política para a saúde do povo cigano, povo romani, que eles têm uma especificidade muito grande, que é dessa questão do nômade, né? De não estar sempre no mesmo lugar. Quando a gente fala lá na atenção primária, que você tem que ter um vínculo com a sua unidade, estar vinculado, adscrito a um território, a gente tem que olhar de forma diferente para a população cigana. Porque hoje ela vai estar adscrita nesse território, daqui a alguns meses ela vai para um outro território. E ela tem que ser acolhida lá também. Não adianta aquele discurso de, você pertence àquela unidade de saúde, tem que ser atendido lá. Não, porque ele tem essa vida nômade. Então, a gente tem que se adaptar a essa realidade. Às vezes vai iniciar o pré-natal aqui, vai finalizar em outro local. A gente tem que, às vezes, ter uma articulação com o serviço de saúde que atendia anteriormente, se preciso for, para discutir algum caso. E a gente tem a Política Nacional de Saúde da População do Campo, Florestas e Águas. Vamos pensar aí nas comunidades tradicionais, né? Comunidade ribeirinha, comunidade das florestas, do campo, que pelo seu modo de vida e trabalho, às vezes tem uma dificuldade maior de acesso aos serviços de saúde, vivem em locais mais isolados, de dificuldade de acesso, né? E também não só isolado de serviços de saúde, mas às vezes serviços da educação, da assistência, são comunidades que têm um conhecimento tradicional passado por geração muito grande, a gente tem que respeitar e valorizar essa cultura, inclusive na hora de fazer educação em saúde, de prescrever tratamentos, né? Então, esses são exemplos de políticas nacionais do SUS que consideram as populações específicas e vulneráveis, sempre olhando sob a perspectiva da equidade. E como que são criadas essas políticas públicas? Bom, primeiro, para criar qualquer política pública, existe uma identificação da necessidade. Com dados epidemiológicos, né, e demandas sociais, a gente consegue identificar qual o grupo que a gente precisa agora dar um foco maior, né? Então, a gente consegue ver, por exemplo, dados epidemiológicos que nos mostram que a população negra sofre muito mais com determinadas doenças, tem indicadores piores de morte e mortalidade. Isso tem a ver com toda a vulnerabilidade socioeconômica e cultural que essas pessoas enfrentam. A gente tem depois uma necessidade de debates intersetoriais, o engajamento de diversos atores. Então, essas pessoas normalmente se organizam em movimentos sociais, então a gente vai ter movimentos sociais da população negra, LGBTQIA+, da população indígena e muitos outros. Esse movimento social organizado fomenta debates, principalmente em espaços deliberativos. E aí nós vamos lembrar do Conselho de Saúde. Esse debate ele tem que permear os conselhos municipais, estaduais e o nacional de saúde, porque a partir dessas instâncias, né, a gente começa a provocação para a formulação de políticas. E aí essa política vai passar por uma estruturação de diretrizes, uma regulamentação até a sua publicação, e a partir da sua publicação ela passa por um processo de implantação e monitoramento. E aí esse monitoramento, esse acompanhamento contínuo também é de atribuição dos conselheiros e conselheiras de saúde. Essa política tem sido implementada no meu território, no meu município, no meu estado. E a importância das políticas públicas sempre vai estar relacionada à promoção de saúde como um direito fundamental,
ao fortalecimento do SUS como um sistema inclusivo, ao combate das desigualdades estruturais e à garantia que ninguém seja deixado para trás. Espero que essa aula tenha elucidado um pouco mais desses conceitos para vocês. Muito obrigada.